Eu queria deixar claro, gente, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Vou fazer essa situação que a gente vive, vou fazer uma comparação com o teatro. Eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Após a saída da Petrobras, 3 encontros com o Lula. Eu fiquei surpreendido porque naquela hora, o presidente Lula e Vacari, ficou claro para mim que o nível de informação, ele conhecia tudo. E falando esse tipo de coisa na frente do Vacari, na minha frente. Ele está comandando tudo. No último encontro, em 2013, em 2014 já, com a palavra já treinamento, ele me chama em São Paulo e ele me pergunta se eu tinha uma conta na Suíça com recebimentos da empresa SBM, dizendo que a presidente Dilma tinha recebido a informação com o ex-diretor da Petrobras ter recebido dinheiro numa conta da Suíça, da SBM. Eu falei, não tenho dinheiro da SBM, nunca recebi dinheiro da SBM. Aí ele vira para mim e fala assim, olha, e das sondas, tem alguma coisa? Eu falei, e tinha? Eu falei, não, também não tem. Ele falou assim, olha, presta atenção no que eu vou te dizer, se tiver alguma coisa, não pode ter, entendeu? Não pode ter nada no teu nome, entendeu? Ele pediu, o que ele ia fazer? Não tinha mais o que fazer. Aí ele falou que ia conversar com a Dilma, que ela estava preocupada com esse assunto, e queria tranquilizar. Todos sabiam. Todos quem? Todos do partido, desde o presidente do partido, tesoureiro, secretário, deputados, senadores, todos sabiam que isso ocorria. Uhum. Isso foi desde o seu ingresso, desde o início do seu... Desde que o senhor assumiu esse cargo, já havia essa situação? Já havia essa situação. Dentre eles, Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-diretor da Petrobras, revelou que criou uma relação de intimidade com boa parte da cúpula do partido. O presidente Lula, ele era conhecido como chefe, era chamado como chefe, grande chefe, Nine, ou esse movimento com a mão. Eu queria deixar claro, Letícia, que eu cometi ilegalidades. Quero pagar pelas ilegalidades, mas eu quero pagar pelas ilegalidades que eu cometi. Se for fazer essa situação que a gente vive, for fazer uma comparação com o teatro, eu sou um ator, tenho um destaque, um papel de destaque nessa peça, mas eu não fui e não sou nem o diretor nem o protagonista dessa história. Não tem nenhuma preocupação com nenhuma delação. Sabe, não tem a menor preocupação. O Palocci é meu companheiro de 30 anos, fundador do PT, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil da Dilma, é uma das figuras mais inteligentes desse país. Se o Palocci acha que deve fazer delação e contar alguma coisa, olha, o Palocci é maior de idade. Eu tenho certeza absoluta, mas certeza absoluta, que o Palocci não vai fazer delação. Se fizer delação, ele pode contar tudo que ele souber, tudo que ele souber. Eu tenho certeza que pode prejudicar muita gente, menos eu. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso. O presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando. Fora isso, todos os órgãos, os Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos, os estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Não tem nenhuma preocupação com nenhuma delação. Sabe, não tem a menor preocupação. O Palocci é meu companheiro de 30 anos, fundador do PT, foi ministro da Fazenda, foi ministro da Casa Civil. E Lula. Então, quando o presidente Dilma fez uma posse, a empresa entrou num certo pânico. E foi nesse momento que o Dr. Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele procurou o presidente Lula nos últimos dias do seu mandato e levou um pacote de propinas para o presidente Lula, que envolvia esse terreno do Instituto, que já estava comprado, e o seu Emílio apresentou ao presidente Lula, o sítio para uso da família do presidente Lula, que ele já tinha feito. Você estava fazendo a reforma em fase final e ele disse ao presidente Lula que o sítio já estava pronto. E também disse ao presidente Lula que ele tinha à disposição dele para o próximo período, para ele fazer as atividades políticas dele, 300 milhões de reais. Eu fiquei bastante chocado. Segundo o entendimento do ex-ministro, as doações a Lula faziam parte de um pacotão. Não havia qualquer distinção. Entretanto, 4 milhões de reais foram doados para cobrir rombos do Instituto Lula. Isso no final de 2013. Ele me disse, num determinado momento, que ele ia separar créditos ao presidente Lula mais para uso no Instituto, coisas assim mais pessoais ao Lula. Porque a tal da reserva, que ele falava, ou da conta corrente, que seja, era para o Lula, para o PT, não tinha uma separação. Isso é para o Lula, isso é para o Lula. Entendeu? No Brasil a gente já tem uma exploração mais avançada a respeito dos sinistros, mas eu lhe pergunto de outros órgãos do setor da administração, além de Banco do Brasil e Petrobras. Não, praticamente todos os órgãos foram ocupados dessa maneira. Não, mas com essa atividade de arrecadação de valores. Praticamente todos, com exceção de alguns órgãos muito sensíveis que eu mesmo pedi ao presidente Lula de deixar fora desse jogo. Por exemplo, Banco Central.
O Banco Central nunca participou diretamente desse jogo de cargos. O Valdemar Costa Neto, por exemplo, vocês devem ter visto pela imprensa, ele pedia sistematicamente a minha demissão e a do Meirelles, porque ele queria a diretoria de fiscalização do Banco Central, quem fiscaliza os bancos do país. Obviamente, para fazer dali um centro de arrecadação do seu partido. Nós não concordamos com isso, falamos que o presidente Lula que roubar ali era um perigo, porque desestabilizava a moeda brasileira, não apenas uma atividade setorial, e ele acabou concordando, e o PR, portanto, virou nosso inimigo, o inimigo da área econômica durante todo o governo. Então, nós blindamos algumas coisas que, particularmente eu, o próprio Lula acabava eventualmente concordando, que achávamos que seria muito desfuncional do ponto de vista de política econômica, etc. Fora isso, todos os órgãos, os Correios, os órgãos do setor elétrico, os bancos, os estatais, todos foram ocupados mais ou menos nesse modelo de distribuição de cargos para financiar os partidos políticos da base do governo. Algumas situações financiavam a oposição também. Se nós formos pegar algumas situações, como a parte elétrica, por exemplo, financiava muito a oposição também. O setor de Minas Gerais, a CEMIG, entrava em várias grandes obras do governo federal e os líderes da oposição de Minas Gerais recebiam muito dinheiro desses projetos. Assim aconteceu também no Submarino, na obra do Submarino, da Odebrecht, que o dinheiro ali foi mais para a oposição do que para o PT, porque tinham relacionamentos, eles tinham que dar conta. Então, as grandes obras federais, sejam elas no setor militar, sejam na Petrobras, sejam no setor elétrico, e os grandes investimentos, com exceção de áreas mais sensíveis, foram todas feitas nesse modelo. O presidente Lula também começou só olhando campanha. Já no fim do seu primeiro mandato, muita coisa pessoal ele tinha pedido para ele, em termos de dinheiro que eu pessoalmente levei e entreguei para ele. No fim do seu segundo mandato, aí ele preparou sua aposentadoria. Recebeu 300 milhões da Odebrecht, numa conta corrente de disponibilidade, recebeu seu sítio, que foi feito, combinado para seu uso, o apartamento do qual já foi condenado. Eu até uma vez discuti com o presidente se não era adequado que ele pagasse por esses bens, né? Porque ele tinha condição de pagar, porque ele recebia também, licitamente, mas na sua empresa de consultoria, ele poderia pagar esses bens, ao invés de ficar com bens ocultos. Ele disse que a biografia dele não permitia ter esses bens, mas que ele precisava. Então também o presidente Lula, ao longo do tempo, e principalmente no fim do seu segundo mandato, começou a amealhar várias coisas para benefício pessoal. Foi o sítio de Atibaia, o triplex, aquele apartamento vizinho do seu apartamento em São Bernardo, muitos valores em dinheiro que eu levei pessoalmente, não sei se outros levaram, mas eu pessoalmente levei para quase 50 mil reais, algumas vezes ao presidente Lula. No que tange a questão de Caixa 2, tanto o Lula quanto o Dilma, eles tinham conhecimento do montante, digamos assim, não necessariamente do valor preciso, mas tinham conhecimento da dimensão de todo o nosso apoio ao longo dos anos. A Dilma, ela sabia que grande parte do nosso apoio estava direcionado para João Santana. Eu tinha preocupação simplesmente que meu contato era com o Palocci. Eu não sabia a que ponto o Lula conhecia toda essa nossa. Na campanha de 2010, nós íamos aparecer no ano relativamente pouco. Porque lembre que desde 2008 eu vinha fazendo pagamentos a Felipe Palocci. E seriam batidos então do valor que eu daria em 2010. Então, a preocupação que eu tinha era que o Lula soubesse, olha, eu não estou doando só o que está aparecendo. Para depois ele não vir cobrar mais. Nós doamos, já efetivamente, aí na época eu falei para ele, 200 milhões de reais, 100 milhões de reais. Fechei com o Palocci. E aí eu estimei que 100 milhões de reais foram fechados pelo menos efetivos com os candidatos do PT. E aí Palocci veio para mim e disse, ó, Marcelo, ele não teria como saber disso se não tivesse dado o Lula. Ele veio para mim e falou, Marcelo, seu pai falou para o Lula que vocês já acertaram 300, 100 seus executivos e 200 nossos. 200, incluiu 100. Aí ele falou assim, então pede para seu pai esclarecer com o Lula. Não 300. Teve duas fases, teve a fase do presidente Lula, depois a fase do presidente Dilma. Na fase do presidente Lula chegou acho que nos 80 milhões de dólares, depois na Dilma chegou nos 70, ou ao contrário, 70 na do Lula, 80 no da Dilma. Aí ele falou, não, agora tem que abrir outra conta. Eu falei, por que abrir outra conta? Ele falou, não, essa conta aqui, ela é da conta do Lula. Essa aqui tem que abrir uma para Dilma. Até onde eu fiz uma pergunta para ele, eu falei, mas vem aqui. Eles sabem disso? Né? Curioso, né? O Lula sabe disso, a Dilma sabe? Não, sabe sim, eu falo tudo para eles. Em 2014 ele usou o quê? Tudo. Das duas contas? Acabou. Exatamente. Das duas contas. Ele foi até acabar o dinheiro.